Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista e no programa de hoje vamos falar de um assunto que vem preocupando a população e autoridades do país neste início de 2017. Além de dengue, zika e chikungunya, um dos maiores surtos de febre amarela, que já causou mais mortes na história de Minas, colocou o país em alerta e provocou uma corrida aos postos de vacinação. Junto a isso, casos de malária trouxeram a doença de volta ao noticiário. Para nos esclarecer sobre o assunto, hoje nós recebemos o médico Leandro César da Silva, residente em infectologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Bem-vindo. Obrigado, fico satisfeito pelo convite de poder também orientar a população da importância dessa doença atualmente em Minas Gerais e das formas de prevenção da febre amarela. Com certeza. Vamos falar então dessa febre amarela. Qual é a questão da diferença de ciclos da doença, do vírus? Como é que é? Então, existem dois tipos de ciclo da doença. O ciclo silvestre, que é o responsável por essa epidemia no momento, e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, o homem é um hospedeiro acidental da febre amarela. O vírus da febre amarela ele infecta macacos. Existe um mosquito que chama hemagogos, que pica o macaco e depois vai se alimentar no ser humano e o ser humano desenvolve a doença. Por isso que em Minas Gerais a gente está tendo mais casos de homens que residem na zona rural e que fazem alguma atividade ligada a extrativismo, uma atividade mais agrária. Este homem, essa pessoa que pegou a doença no ciclo silvestre, ele vai para a cidade, está com o vírus circulando, e aí o nosso famoso Aedes aegypti, ao se alimentar da pessoa, transmite a febre amarela para outras pessoas. E aí a epidemia se torna urbana. Então, atualmente, o ciclo predominante na transmissão é o ciclo silvestre, mas existe uma grande preocupação da epidemia urbanizar. Sim. E é por isso que a gente deve vacinar a população. E por isso esses pacientes também estão sendo isolados, né? Estão nos hospitais com telas e tudo mais, para o Aedes aegypti não ter acesso a elas. Né? O Aedes aegypti é 100 vezes mais infectante do que o hemagogos. Então, a gente tem um cuidado grande com o paciente, porque no período de viremia, o Aedes aegypti, ao se alimentar desse paciente, ele fica transmitindo durante toda a vida dele a febre amarela. Inclusive, os ovos são infectados pelo vírus. Então, é um perigo danado. Belo Horizonte está recebendo esses pacientes no Hospital Eduardo de Menezes, no Hospital do Barreiro, com esse cuidado para a epidemia não se urbanizar. Agora vamos explicar, então, quais são os sintomas da febre amarela, porque com um surto aí, qualquer coisa tem que procurar o médico, né? Sim, qualquer paciente que tem febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, qualquer sangramento, tem que procurar o pronto atendimento para o diagnóstico correto. Existem várias doenças que causam esses sinais e sintomas, mas principalmente se a pessoa viver numa área de epidemia. Então, em Belo Horizonte, a gente não tem casos, né, na grande BH ainda, de febre amarela urbana entre os nossos pacientes, mas é bom a gente sempre estar em alerta. Então, qualquer paciente, qualquer pessoa que tenha esses sinais e sintomas, deve procurar a unidade básica de saúde ou unidade de pronto atendimento para o diagnóstico correto. Com certeza. E a questão da vacinação também, que é importante a gente frisar isso. Vamos primeiro esclarecer aqui. Quantas doses da vacina são necessárias ao longo da vida? É uma, são duas? Como é que é? São 2 doses ao longo da vida. As crianças recebem a primeira dose aos 9 meses de idade, depois aos 4 anos recebem um reforço. Esse esquema é de 2013 para cá. Então, os adultos que não se vacinaram recebem uma dose e depois de 10 anos mais uma dose. São 2 doses ao longo da vida, uma dose já confere grande proteção e a segunda dose é um reforço que o Ministério da Saúde pede para a gente fazer para deixar a pessoa 100% protegida. Então, são 2 doses ao longo da vida, respeitando esse calendário vacinal. Uma coisa importante eu sou um paciente que vai viajar para a área de epidemia, então eu tenho que me vacinar, aguardar 10 dias para a vacina fazer o efeito, para depois eu viajar. Mas quem já tomou as 2 pode viajar? Pode viajar tranquilo, inclusive para a área de epidemia, que está protegido. Algumas pessoas não podem receber a vacina. São pessoas que fazem quimioterapia, pacientes acima de 60 anos devem ter autorização do seu médico para receber a vacina. Gestante também, a gente só vacina em casos muito específicos, são as pacientes que estão naquela região de epidemia, pelo risco de desenvolvimento da reação vacinal. Então, a gente precisa esclarecer também a população que a vacina não é para todos.
Existem grupos etários e determinadas condições clínicas que contraindicam a vacina. Entendi. Agora, ainda sobre a vacinação, o surto, né, nessa região leste provocou uma corrida aos postos de saúde. Em muitos lugares tem faltado a vacina. Mas é importante o governo ficar em cima disso, né? Minas Gerais recebeu um reforço de 500 mil doses da vacina de febre amarela. Em alguns momentos, realmente há escassez da vacina, mas o que eu acho que é importante é que levar uma lição desse surto, da gente sempre manter o nosso calendário vacinal em dia, conferir nossos cartões de vacina, levar as crianças para vacinar, porque durante a epidemia as pessoas se vacinam, mas depois acabam esquecendo. E existem outras doenças que são preveníveis com as vacinas que as pessoas muitas vezes se esquecem. Então, prevenir, é igual nossa avó diz, prevenir é sempre melhor que remediar. Com certeza. Então, quem está em casa, confere o cartão de vacina. Se vai viajar para a região de epidemia, aguarde os 10 dias. E se não pode vacinar, usar o protetor, o repelente, usar blusa de manga comprida, usar mosquiteiro também em casa, principalmente se for gestante, que é uma medida importante para o mosquito não afetar a pessoa. Entendi. Agora, como é que são as diferenças da doença? Algumas pessoas têm, você disse que, inclusive, algumas nem apresentam alguns sintomas e outras evoluem para a morte. Como é que é a diferença? A febre amarela funciona como se fosse uma pirâmide. Na base da pirâmide estão os casos assintomáticos. 80% dos pacientes não têm sintoma algum, desenvolvem a doença e curam por si só. Ou tem sintoma leve, uma dor de cabeça, uma febre, uma coisa tranquila. A gente só diagnostica esse caso no tempo de epidemia, que a gente faz o teste. 10% tem uma forma moderada da doença e necessita de internação. E no topo da pirâmide, 5 a 10% estão os pacientes graves. E estes pacientes graves, 50% evolui para óbito. Então, é uma doença muito grave, apesar de... A gravidade é o quê? É onde ataca o vírus? O vírus ataca muito o fígado e os rins. Então, a pessoa, quando ela vai desenvolver a doença grave, o fígado fica inflamado, a pessoa pode ficar amarelinha, que é a icterícia, e esses pacientes devem receber tratamento na unidade de terapia intensiva para fazer hemodiálise e para fazer transfusões. Esses pacientes eles têm 50% de chance de evoluir mal. A gente tem recebido esses pacientes do interior de Minas Gerais e conduzido eles no Hospital Eduardo de Menezes. E o tratamento, como é que é? Não existe um tratamento específico para a febre amarela. Não existe um remédio que combate o vírus. O tratamento é de suporte. Então, a pessoa ela recebe transfusão, recebe hidratação, eventualmente tem que fazer hemodiálise também. Mas é muito grave, muito grave a situação. Vamos mudar um pouquinho aí de tema. Você disse das arboviroses, a febre amarela é uma delas, né? Que outras a gente tem exemplos agora na atualidade? Aqui em Minas Gerais, a gente está sofrendo também com Zika, chikungunya e a dengue. Então, a gente não pode abaixar a guarda. É o mesmo mosquito transmissor de todas essas arboviroses. Então, as pessoas em casa têm que cuidar do seu quintal, não deixar água acumulada, até para prevenir, inclusive, a febre amarela. Então, todas essas doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti e têm sintomas parecidos, que é dor no corpo, febre, cansaço, dor atrás dos olhos e manchas na pele. Então, sentiu algum desses sintomas, sinais e sintomas, procure a unidade de pronto atendimento mais próxima de casa para fazer o diagnóstico e o tratamento. Agora, você está falando da malária, a gente viu casos de malária também agora nesse início de ano, na região de Diamantina. Um paciente veio da África, né, de Angola, também com suspeita de malária. Por que do retorno dessas doenças, que há tanto tempo a gente não se ouvia falar, né, tanto de malária, febre amarela? Essas doenças, na verdade, elas ocorrem aqui em Minas Gerais em surtos, né? A malária não é uma doença endêmica, então ela não faz parte das doenças comumente associadas ao nosso estado, mas é possível que se importe casos, né? Da região da Amazônia, da África. O que é complicado nessas doenças que são importadas é que muitas vezes as pessoas não pensam no diagnóstico. Então, se você viajou para a Amazônia, para a África e apresentou febre, você deve avisar o seu médico que você teve nessa região, pois os casos de malária eles devem ser conduzidos de maneira diferente, já que existe um tratamento para malária. Mas na malária, atualmente, não é uma preocupação no estado de Minas Gerais. Não existe um risco de epidemia de malária. Esses casos vão ser sempre autolimitados. Já a febre amarela, não. O ciclo silvestre, ele não se acaba, porque ele acontece de macaco infectado para macaco infectado através do mosquito.
Esse a gente não vai conseguir controlar, só com a vacinação frequente das pessoas. Até porque ele estava concentrado no leste, mas já começaram a aparecer casos em outros lugares. Né? Exatamente. Então, a medida principal que a gente tem hoje, né, a principal arma é a vacinação e o combate do vetor. Porque lembrando que o Aedes aegypti, ele tem 100 vezes mais poder de disseminar a epidemia de febre amarela que o ciclo na mata, o hemagogos, que é o outro mosquito que transmite a febre amarela. Então, a gente tem que ficar sempre alerta com esse mosquito. E leva também a gente, né, para a gente encerrar, vamos voltar aí o que a gente sempre fala do risco. Estamos falando muito de febre amarela, mas permanece o alerta para dengue, zika, chikungunya, que também é pelo Aedes aegypti, né? Que são doenças graves, né? A dengue pode ter formas graves, então as pessoas têm que estar alertas ao controle do vetor, né? Cuidar mesmo do seu quintal, se conscientizar, porque não é só a febre amarela que pode evoluir mal. A gente lembra dos casos de microencefalia nas gestantes por zika, que é um risco que a gente vive. A chikungunya é mais leve, mas leva a muita dor articular, a muito problema para a pessoa voltar ao trabalho. E a dengue, ela pode sempre evoluir para um quadro hemorrágico. Sim, então, a gente morte, né? Já tivemos uma morte esse ano. A gente tem que tomar muito cuidado nesse período de epidemia, de não só focar na febre amarela e pensar nas outras doenças, para a gente passar um verão mais tranquilo. Que as chuvas estão aí, o calor está aí e o mosquito com certeza vai se proliferar. Ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença aqui com a gente. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau.